nos aproximando do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, e esta celebração vai nos ajudando, pouco a pouco, a ir nos configurando e também configurando o nosso coração. A nossa caminhada de fé, ela deve ser marcada por esta clareza do seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos saber a quem estamos seguindo, saber o que significa seguir Jesus, saber o que significa saber o que significa ser discípulo seu. Isto, as Sagradas Escrituras vão nos ajudando a fazer esse caminho de clareza e consciência. Por isso é muito importante para todos nós que aqui nos encontramos, prontos para preparar, para celebrar o Natal do Senhor, que possamos entender e vivenciar e viver esse grande mistério da encarnação, que é tão belo para todos nós. Deus desejou vir ao nosso encontro e não tomou essa iniciativa depois da criação. Deus já sabia que o seu Filho iria se encarnar. E quando a gente fala isso, parece soar muito estranho para as pessoas, porque parece-me que Deus queria ser frágil. Mas na verdade, a iniciativa da encarnação do Filho de Deus sempre fez parte do mistério da salvação. Deus desejou, desde sempre, que a divindade possuísse carne humana. E naturalmente, Deus não desejou que o ser humano pecasse, que o ser humano caísse. Mas Deus criou o ser humano na liberdade. E aqui tem um cerne muito interessante, que a gente vai compreender Maria dentro dessa história da salvação. Porque quando Deus cria, naturalmente Ele sabia que o ser humano iria cair. Deus já tinha lucidez, clareza disso. Ele é Senhor da história. Ele sabia o rumo, inclusive Ele sabe o rumo da história. E aí eis que, então, Ele sabia que o ser humano iria cair. Mas mesmo assim Ele cria, porque faz parte da obra da criação. Mas Deus também sabia como que Ele iria sanar o problema da queda humana. Ele iria sanar o problema da queda humana, começando ali, naquela cena do presépio, mistério da encarnação, e completaria aqui, o mistério da salvação, da ressurreição. Este processo tem que nos ajudar a compreender esse grande elemento. Deus sabia como reconciliar o ser humano. Quando o Filho passou a possuir carne, a amizade de Deus e do ser humano ela foi estabelecida. Ela voltou para o estágio original. E esse ponto tem que nos ajudar a compreender porque nós estamos nesse grande intervalo. Nós estamos nessa caminhada. Um dia nós nascemos. Entre o presépio e a cruz nós nos encontramos. Nós estamos em marcha, em caminhada. E isso tem que nos ajudar a ir aperfeiçoando o nosso coração e atirando do nosso coração aquilo que nos impede de nos aproximar da cruz. Hoje nós temos um cristianismo sendo vendido com uma mensagem de alta ajuda, com os coaches da vida, que tira o mistério da cruz. E quando insere o mistério da cruz é para romantizar o sofrimento. Não, este não é o nosso caminho. Este não é o nosso horizonte. O nosso horizonte é outro. O nosso horizonte é salvífico. E este é o caminho da salvação. Não tem romantismo. Tem a vida na sua realidade, na sua crueza. E aí nós somos convidados a entrar nesse processo. Bom, nós escutamos nessa liturgia como um todo, o profeta Isaías profetizando acerca do que se deu em Nossa Senhora, do mistério da encarnação. Ela que passa a ser portadora de Deus, mãe de Deus. E olha que o profeta Isaías, ele se deparou diante de um cenário assim um pouco conturbado. Qual era o cenário? Nós tínhamos os dois reinos, as 12 tribos se dividiram, o reino do norte ficou com as 10 tribos,
chamado Israel, a capital da Samaria, com o rei próprio. O Reino do Sul ficou com sede em Jerusalém, com duas tribos chamadas Reino do Sul, com o termo Judá. Né? E eis que os dois reis, o Reino do Norte, prevendo a invasão dos essênios, então fala para o rei do Sul, né? O Reino do Sul, vamos nos unir para a gente lutar contra o rei que se aproxima para lutar, para nos destruir. Ou seja, o reino pagão dos essênios. Mas o rei do Sul, disse: não, eu não vou fazer essa aliança contigo. Eu vou fazer aliança com os essênios. Mas essa aliança custou caro a Acaz, que era rei do Reino do Sul. O preço foi tão alto que os essênios inverteram a lógica, invadiram Israel, tornou Israel colonizado, e eis que então a esperança de um rei da linhagem davídica sempre residiu em Israel. E nós vamos ver Ezequias, que é o outro rei que virá da descendência de Davi, reconstituirá isso. Só que uma coisa interessante é que Acaz, do Reino do Sul, ele foi advertido, disseram assim: não faça aliança com os pagãos, não. Faça aliança conosco. Peça um sinal a Deus. Aí ele disse: não vou pedir sinal a Deus, não. Deus está muito ocupado. Anda muito ocupado. Era uma desculpa para não buscar os sinais de Deus. E sabe, a primeira mensagem, nossa caminhada, é impressionante como que nós, que somos também seguidores do nosso Senhor, nós sabemos, dentro do nosso coração, qual é o caminho certo a ser seguido. Todos nós sabemos, porque o Espírito de Deus ele foi derramado em nós. Nós somos orientados por ele. Mas como o rei Acaz, nós insistimos em seguir os nossos próprios projetos. Olha, quantas e quantas vezes nós não somos desafiados a buscar o perdão, mas a gente não vai. Quantas e quantas vezes nós não somos desafiados a abandonar um caminho de pecado, um caminho difícil, mas a gente prefere dizer assim: não, vamos ficar um pouco, que a gente vai se amarrando, se atando. Quantas e quantas vezes nós colocamos as nossas forças, as nossas esperanças em nós mesmos? E essa leitura é um convite para que a gente possa voltar para o cerne da nossa vida e passar a escutar o Senhor, e passar a nos ver nas mãos de Deus. Isso é muito importante para a nossa caminhada, porque Deus não tem um outro modo de nos conduzir senão falando aos nossos corações. Mas a gente não pode deixar a nossa humanidade falar mais alto do que a divindade de Deus que habita o nosso coração. É uma luta, é uma força que está constantemente se degradando dentro da gente. Mas a voz de Deus, ela precisa falar mais alto. A gente precisa dar vazão ao querer de Deus dentro do nosso coração. Uma segunda mensagem bonita é também uma imagem do que é o agir de Deus. Enquanto Acaz foi incapaz de deixar Deus falar, de deixar o querer de Deus agir, Maria e José abriram as portas. E quando nós abrimos as portas do nosso coração para o querer de Deus, a vontade de Deus acontece. Quando nós fechamos as portas do nosso coração para o querer de Deus, a vontade de Deus fica limitada. Como que essa realidade que nos rodeia seria melhor se a gente fosse capaz, corajosos, sinceros o suficiente para... A gente não consegue fazer esse percurso. Nós deixamos o querer de Deus às vezes para o segundo plano, ou para quando as coisas não têm mais jeito, quando as coisas estão muito embaraçadas, quando as coisas estão muito confusas. E olha, Maria acolheu, não questionou, não colocou porém, não colocou condições. José também, com o coração embaraçado de dúvidas, mas foi capaz de escutar o querer de Deus. Às vezes a gente aconselha muitas pessoas, a gente às vezes aconselha muitos jovens,
muitas pessoas mesmo. Mas é impressionante como que as pessoas elas estão viciadas em si mesmas, viciadas em seus próprios vícios, viciadas em seus próprios apegos. E é preciso que a gente consiga sair desse abismo para que a gente possa, de fato, enxergar o querer de Deus para a nossa vida. Assim, a vontade de Deus perpassa a nossa história, a nossa caminhada de fé. A gente precisa dar esses grandes passos, porque senão a vontade de Deus fica limitada. Depois, um outro ponto, para a gente caminhar para o fim, hoje nós temos uma busca muito grande de muitos cristãos, principalmente por esses cristãos das redes sociais, os católicos, de viver a fé católica, de defender a fé, de defender a tradição, tanto de coisas da natureza. E também que confessam todos os dias e etc, etc e tal, e querem viver a risco os valores. Bom, isso precisa estar sempre em estado de vigilância. Pode ser uma armadilha. Nós podemos estar caindo numa grande armadilha. O que é armadilha? A armadilha de nos sentirmos grandes. A armadilha de nos sentirmos deuses. Isso é um grande perigo. Mesmo dentro das igrejas, mesmo dentro da religião, nós temos pessoas que se sentem grandes sem Deus. E na verdade, o processo de conversão não deveria, para que não deveria ser para ele poder colecionar sermos bons. Deveria ser um processo de deixar Cristo crescer em nós. Deveria ser um processo de deixar Cristo nascer dentro de nós, crescer em nós, para que a gente possa diminuir. E não o inverso disso. E não um crescimento meio. Só volta e meia, a gente vai conversando, se deparando por aí afora com os homens. Olha, eu já falei isso esses dias aqui, mas vou falar de novo. A gente se depara diante dos homens, uns seres brutos, truculentos, violentos, agressivos, os seres assim, que a gente não tem como conceber uma criatura ser tão amarga a ponto de amargar a vida dos outros. Agora focar aqui. Então, os homens amargos, olhe, gente, não tem condições de ter tantos homens dessa natureza. Não tem condições de ter tantos homens dessa natureza. Olha, que a vida já é amarga e torna a vida do outro, da outra, amarga. Não tem cabelo de valor. E por outro lado, agora, o que nós temos de mulheres nessa igreja, nessa sociedade, mulheres birrentas, mulheres pirracentas, mulheres rancorosas, mulheres que olham e eu fico assim, eu penso, como é que pode ser uma criatura ser desse pirracenta, que vive para cá, morre, mas não perdoa, morre, mas não abre mão, morre, mas não reconhece. Como é que pode uma criatura ser dessa forma? Isso me mói a fígado do céu. Como pode um ser humano ser tão irracista? Não tem razão, mas é claro que essas coisas não tem que limpar, é em conteúdo, é enfermidade, é exame quadro. Aqui nós não temos, graças a Deus. Agora, sim, olhe, dizer para você que também a gente encontra de jovens, preguiçosos, mal-humorados, indiferentes. Olhe, eu fico assim, como é que pode uma criatura ser tão desse modo? Prostrada, diante de tudo e tudo, incapaz de acolher tantas coisas boas do tempo presente. Não, então tá bom. Tanto faz. Jovens cheios de vida, com muitas possibilidades, com muitos recursos, não é para a gente poder pensar. Assim é o jovem. Agora, a gente tem de adolescentes, birrentos. Então fica assim observando, como é que pode tanto adolescente birrento,
O pai dá isso, não, não quero isso, não, quero aquilo. O pai dá, não, eu não quero aquilo, não, eu quero isso. Nada dá bom. Adolescentes com corações cheios de crianças, olhe, que nós temos de crianças escandalosas, que bate na cara dos pais, que pinta o céu, que faz o maior escarcéu. É da gente colocar duas mãos na cabeça e dizer: o que está acontecendo com a humanidade? O que está acontecendo? O que tem de padre ruim nessa vida? Eu não tenho ideia. Ruins mesmo. Por que o padre disse isso? Porque todos nós precisamos melhorar